Existe a história de um homem chamado Lapalu, que se aliou ao papado. E ele matou milhares de valdenses no norte da Itália e no sul da França. As perseguições duraram 12 séculos. Quando é que isso acabou? Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. O que foi essa ferida de morte em uma das suas cabeças? A prisão do Papa. Mas o texto diz assim: mas essa ferida mortal foi o quê? Curada. E toda a terra se maravilhou seguindo o quê? A besta. A ferida mortal dada ao papado em 15 de fevereiro de 1798 está em processo de cura. Foi curada? Ainda não. Está em processo. E um dos passos dados nesta cura foi o acordo, o Tratado de Latrão, assinado por Benito Mussolini em 1929, quando devolveu ao papado 44 hectares de terra, que hoje constitui o Estado do Vaticano. Quando colocou a religião católica como oficial, mais uma vez, da Itália. Quando indenizou a igreja em milhões de dólares. E quando fez do Vaticano o menor Estado territorial. E fez do Papa um chefe de Estado. Dentro dos muros de Roma, desses 44 hectares de terra, o presidente é o Papa, o chefe de Estado é o Papa. Ali são suas leis. O que diz a profecia? Esta ferida mortal vai ser curada. E a autoridade que o papado teve na Idade Média voltará a ter em nossos dias. Pastor, como será isso? Nós vamos entender agora. Aí está o Papa Pio VI, preso por ordem de Napoleão Bonaparte em 15 de fevereiro de 1798. Versículo 8. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. O papado será adorado por todos os que habitam, mas quem são eles? Aqueles cujos nomes o quê? Não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo. Quem é que vai adorar esse poder? Quem não tem seu nome no livro da vida. Quem se submeter a esse poder não terá o seu nome no livro da vida. Então olha a escalada dos papas. Olha os 4 últimos papas que nós tivemos. Esse poder que no passado amedrontava, que causou a morte de milhares de cristãos, hoje é respeitado pelos líderes mundiais. Olha quantos chefes de Estado compareceram ao velório de João Paulo II. Quantos presidentes lá estavam para prestar sua homenagem ao pontífice romano. O mundo está se submetendo à autoridade papal. O Papa hoje já goza de boa reputação, de privilégios. Rui Barbosa é considerado um dos maiores juristas que nós temos na história brasileira. Soteropolitano, uma mente privilegiada. Ele estava em uma viagem na Europa, visitando a Alemanha, quando ele entrou em contato com um livro chamado O Papa e o Concílio. Esse livro, que ele encontrou na Alemanha, havia sido escrito por um homem que não se identificou, porque certamente seria perseguido e morto. Então ele usou um pseudônimo, Janus. Ele assinou o livro como Janus e publicou uma quantidade. Rui Barbosa leu esse livro. Do que se tratava esse livro? Uma reunião dos documentos papais declarando o que eles pensam a respeito do Papa e da sua autoridade. E quando Rui Barbosa leu esse livro, ele ficou impressionado com tudo aquilo que a Igreja Romana diz a respeito do seu poderio e do seu chefe. Ele, acreditando num Estado laico, como sempre creu,
ele resolveu traduzir esse livro para o português para desmascarar esse ataque à religião. Porque ele cria na separação da igreja e do Estado. E ele preparou um prefácio. Só que como era muito prolixo, o prefácio de Rui Barbosa ficou maior que a obra original. Aí em português o prefácio é o volume 1 e a obra original é o volume 2. Eu tenho em casa essa coleção. E quando você pega o volume 1, que é o prefácio de Rui, ele coloca ali as aberrações ensinadas pela igreja. E no volume 2, você tem uma reunião de documentos da própria igreja, feita por esse homem de pseudônimo Janus. E aí é dito justamente a autoridade que tem o Papa. Ele tem tanta autoridade, tem tanta dignidade, que ele pode mudar qualquer mandamento da lei, sem com isso ferir nada. Ele tem o lugar de Cristo na terra. Ele é o próprio Deus na terra. E por ser o próprio Deus na terra, ele deve ser adorado, inclusive com genuflexões. O ajoelhar-se diante dele. Você acha que esse poder não vai voltar? Vai. Como? Porque haverá uma união. E quem vai se unir a esse poder? A segunda besta. Então vamos para o verso 11. Vi ainda outra besta emergir do mar. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Esse poder tem a aparência de cordeiro. Quem é o cordeiro no Apocalipse? Jesus. Ele tem a aparência religiosa, mas ele falará como dragão. Quem é o dragão? Satanás. Nós entendemos que esse poder representa os Estados Unidos da América do Norte. Esta nação é esse poder que se levanta da terra. Ele possui 2 chifres. Esses 2 chifres apontam para a liberdade civil e religiosa. E você já conhece a história dos Estados Unidos. Este poder, esta nação, que começou assim, pregando liberdade civil e religiosa, o que vai acontecer com esse país? Verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem quem? A primeira besta cuja ferida mortal foi? Os Estados Unidos forçará o mundo a adorar o papado. Nesse capítulo sobre Roger Williams do Grande Conflito, Ellen G. White diz assim: para que o decreto dominical seja promulgado, a declaração constituinte do país tem que ser mudada. Senão, em flagrante violação à Constituição, o decreto poderá ser estabelecido. E sabe o que vai acontecer com as declarações de separação de igreja e Estado nos Estados Unidos? Elas serão alteradas, mudadas, porque este país, ele vai dar, ou vai tentar levar o mundo a adorar a primeira besta. Mas como isso pode acontecer? A todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa vender, comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Agora vem a marca da besta. No capítulo 7 você tem a marca de Deus, o selo de Deus, Apocalipse 7. Apocalipse 13, a marca da besta. Qual é o sinal entre Deus e seu povo, irmãos? O sábado, Ezequiel 20, 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal. Ezequiel 20, 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal. Apocalipse 7. 4 anjos seguram os ventos. Até quando? Até selarmos na fronte dos servos do nosso Deus. Os que aceitam a lei de Deus e o sábado
recebem o selo de Deus. E quem é que vai receber o selo da besta? Aqueles que, compreendendo a verdade do sábado, aceitam o domingo como dia santo. Então, o domingo não é, mas ele será a marca da besta. E quando ele será? Quando for uma imposição civil, quando for uma lei que vai começar pelos Estados Unidos da América do Norte. Lá teremos a primeira nação a promulgar o decreto dominical. Isso não é novidade, porque em vários estados americanos esse decreto já foi votado. São 50 estados e em vários deles já existe o decreto dominical. Inclusive ele é antigo. Lá na década de 1880, o filho de Ellen G. White foi preso porque a casa publicadora trabalhou num dia de domingo, num estado que havia o decreto dominical. Isso é coisa antiga. Só que chegará o tempo em que estas leis se farão cumprir. E a menos que as pessoas aceitem a santidade do domingo, elas não terão autorização para comprar ou vender. O que vai ser essa autorização? Um código de barras, um cartão, um chip subcutâneo, íris do olho? Nós não sabemos, porque isso não está revelado. O que disserem a respeito disso é mera especulação, porque não está na revelação, não está na Bíblia. Mas o que vai acontecer é que as pessoas que aceitarem o domingo como dia santo, elas terão condições de comprar e vender. Como que isso vai ser identificado? Não está revelado. Pode ser um cartão, pode ser um CPF, pode ser um número, não sei o quê. Isso não importa. O que importa é que as pessoas só poderão comprar e vender, ou seja, exercer o livre comércio, se aceitarem a santidade do domingo. Amigos, é para isso que nós caminhamos. Para esses eventos que nós caminhamos. E caminhamos a passos largos. Então, Roma se unirá ao Vaticano. E isso já começou. Estados Unidos, desculpa. Isso já começou.